Olá, estamos aqui para mais um Minuto Saúde. Hoje o tema abordado será a importância da água para o idoso. E para tanto trouxemos aqui o nosso amigo doutor Amurati, que é médico, gastroenterologista e está aqui para desenvolver esse tema conosco. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Helena. Então vamos começar, doutor. Por que é importante esse tema de água para o idoso, a falta da água para o idoso? Nós temos que entender primeiro a falta de água para o nosso organismo. Nosso organismo necessita de água para todas as suas funções, para hormônios, para levar nutrientes, para limpar o organismo. Até os intestinos precisam de água. Então, o que acontece com o idoso? O idoso, geralmente o idoso, que é o pior, que mora sozinho. Sim. Ele perde o hábito de tomar água. Entendi. Ele esquece de tomar água. Eu estava conversando outro dia com uma paciente sobre a água, uma idosa, e ela disse assim, olha, eu só tomo água quando eu tomo remédio. Eu falei, eu tenho duas possibilidades para a senhora. Ou eu dou mais remédio para a senhora tomar mais água. Quantidade maior. Ou muda, porque assim, a água é importantíssimo. Então, geralmente, o idoso quando fica sozinho, esquece da água e tem uma tontura, esquecimento, dores de cabeça, e ele atribui algum outro desequilíbrio da medicação, ou da pressão, ou o que seja. Gente, é a falta de água, é a desidratação. Entendi. E aí o idoso sente muita sede frequentemente? O idoso sente menos sede do que o jovem, do que o adulto, do que o jovem, do que da criança. Não sente a sede. Então, é por isso que ele esquece de bebê-la. Então, o que eu coloco? Para você ter uma ideia, a gente coloca até despertador no celular ou algum despertador para lembrar o idoso de tomar água. Entendo. Porque precisa mesmo. E que prejuízos a falta d'água pode trazer para os órgãos, doutor? Bom, para o cérebro, já comecei a dar uma ideia, né? Mas para toda a manutenção, às vezes até o medicamento, para ter um efeito bom, a pessoa tem que, o idoso tem que estar com a condição hídrica dele presente. Então, problemas de pressão, o diabetes, o intestino preso, o agravamento da função dos rins. Os rins precisam de volume de água para trabalharem. E tudo isso, num conjunto, leva à deterioração da saúde. Entendi. E o senhor falou que tem pessoas que só tomam remédio, só bebe água quando vai tomar remédio. Eu conheço pessoas que nem no remédio. Nem no remédio, né? tomam, já sim. engole o remédio sem a água mesmo, né? Para evitar de beber água mesmo. E o que as doenças, que doenças ela pode agravar? A pressão, o Alzheimer, quer dizer, não seria o Alzheimer, seria a dificuldade em concentração. E a lembrança também, né? A lembrança, memória. Entendi. O problema renal, como eu já disse, tudo isso provoca uma pane no organismo. Eu falo para as famílias, para os familiares, terem essa atenção, principalmente quando eles vão trabalhar e o idoso fica sozinho em casa. Então, temos que criar mecanismos de lembrar o idoso dessa grande necessidade de tomar. E existe uma grande quantidade de idoso que mora sozinho. Grande quantidade. Existe uma grande quantidade mesmo. A gente tem uma avaliação em cima disso e essas pessoas, elas acabam deixando de fazer muitas coisas. E principalmente a água. Né? Sim. Eu dou umas dicas, né? A dica que eu daria hoje, assim, é 2-2-1. Sabe a garrafa de 500 ml? Sim. Essas garrafas de água. Então, são 2 de manhã, 2 à tarde e 1 à noite. Isso é um hábito, isso é uma rotina
isso faz com que o organismo esteja vivo e previne uma enormidade de aborrecimentos. Eu conheci uma pessoa essa semana, um professor que foi lá nos visitar na CGRH, e ele falou que ele tinha uma dificuldade enorme em beber água. E aí a única maneira que ele conseguiu, ele fazia assim, ele amarrava uma garrafa de água com fita crepe na cintura, e aí quando ele ia sentar, ele sentia o incômodo, aí ele bebia água. Sim, E ele olha, falou assim, inteligente. ainda ele falou para mim assim, se você tem dificuldade, olha, essa é uma técnica que eu desenvolvi e que foi perfeita, porque diz que resolveu o problema dela e agora ela já bebe, acho que, se não me engano, 2 garrafas daquelas de 1,5 litro, direto, sem brincadeira. Assim, bebe, assim, passa o dia bebendo água. Mas ela falou, foi com a técnica da garrafa amarrada na cintura. Sim, Foi ótimo, o único adorei. jeito que ela fez de aprender. Adorei e vou passar para frente. Essa é uma Aliás, técnica boa. isso é uma dica que eu dou para você pegar este vídeo aqui e passar para frente. Multiplicar. O problema da água é tão importante, que as pessoas, no geral, mesmo antes de se tornarem idosas, já têm comprometimentos dos órgãos pela falta de água. Envelhecimento precoce da pele, por exemplo, Envelhecimento precoce da pele. por falta d'água. Ótima, ótima. Eu conheço uma pessoa muito próxima do senhor, por exemplo, eu, que tem, mas eu tenho envelhecimento precoce da pele por causa da falta Por falta de água. É, exatamente. Então eu vejo isso uma dificuldade muito grande, né? E eu conheço muitas pessoas que têm essa dificuldade, que às vezes dá nojo até de beber água. E a dificuldade em reaprender, né, a tomar essa água. Sim. A importância dela, né? Qualquer reclamação com Deus. Porque foi Ele que nos fez assim, nessa necessidade. Reclamação Então, direta. reclamação direta. Sim. Porque Ele fez assim. Nós somos assim. Precisamos de água. Precisamos desse líquido, né? Então é isso, doutor. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Eu acho que foi muito bom. Para mim, foi ótimo. Essa fala foi muito boa. E eu acredito que para a maioria das pessoas que estão aí nos vendo e que tem essa dificuldade de água, faça, olha, da garrafinha de água, a menina disse que dá certo. Eu acho que a gente pode tentar. Eu agradeço muito a presença de todos, agradeço o senhor, doutor. Muito obrigado. E assim, leve essa mensagem. É uma coisa muito simples e você vai conseguir ter o seu avô, seu avó, seu pai, sua mãe, mais tempo com você. Ficamos por aqui e até o próximo Minuto Saúde.